Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Vamos agora apresentar mais uma observação resultante e decorrente do fato de que o valor médio da energia cinética de translação das moléculas ou dos átomos que compõem um determinado gás, esse valor médio é dependente somente, única e exclusivamente da temperatura, sendo a temperatura um parâmetro de evolução temporal, um parâmetro de evolução macroscópica do sistema termodinâmico, o sistema este que é composto por um número n de partículas, onde n é da ordem de 1 mol, ou múltiplo de 1 mol, onde 1 mol é equivalente a 6×10 elevado a 23 partículas, ou seja, utilizando o número de Avogadro. Vamos aqui apresentar a lei experimental obtida por Avogadro. Vamos tentar deduzir resultados decorrentes aqui da análise realizada em aulas anteriores. Então nós temos lei de Avogadro, a lei experimental, de caráter experimental. Então a pressão total é igual à densidade volumétrica de massa do gás dividido por 3, valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade das partículas que compõem o gás. Nós sabemos que esse ρ, essa letra minúscula ρ, essa letra ρ no formato minúsculo indica a densidade volumétrica de massa. E então nós podemos escrever ρ como massa do gás, não é, dividido por volume ocupado. Nós sabemos que essa massa é igual ao número de mols multiplicado pela massa de cada mol, ou seja, a massa molar respectiva. Então a densidade volumétrica de massa pode ser reescrita como número de mols multiplicado pela massa molar dividido por volume. Então, como podemos escrever, então aqui nós podemos escrever essa pressão total como ρ dividido por 3, então podemos escrever multiplicar e dividir, ou seja, multiplicar pelo número 1, o número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais, de modo que convenientemente podemos escrever 1 dividido por 2, 2ρ dividido por 3, aqui módulo elevado a 2 do vetor velocidade, valor médio dessa quantidade. Então aqui essa pressão total pode ser reescrita de que forma? Como 1 sobre 2, 2 dividido por 3. O ρ pode ser escrito como número de mols, multiplicado pela massa molar, multiplicado pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade, de modo que podemos reescrever a expressão como pressão total dividido por 1 sobre 2, multiplicado pela massa molar, a massa de cada mol, equivalente a 1 mol, valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade, esse termo dividindo igual a 2 dividido por 3, número de mols, dividido por volume. Como podemos analisar, nós sabemos do ponto de vista experimental, laboratorial, que é preciso destacar aqui em termos de observação que sob as mesmas condições
de temperatura e pressão o termo pressão total dividido por massa molar dividido por 2 multiplicado por módulo elevado a 2 valor médio igual. Esse termo apresenta o mesmo valor para qualquer que seja o gás. O gás sob análise. Sob análise experimental. E esse resultado é um resultado experimental. Obtido em laboratório. Então, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, às quais o gás está submetido, o termo pressão total dividido por massa molar dividido por 2, multiplicado ainda pelo valor médio do módulo elevado a 2 do vetor velocidade, esta quantidade apresenta o mesmo valor para qualquer que seja o gás sob análise, e este é efetivamente um resultado experimental. Por consequência, o outro lado da igualdade, aqui 2 dividido por 3, multiplicado por número de mols dividido por volume. Então, precisamos de espaço aqui para escrever que, por consequência, o termo 2 dividido por 3 multiplicado por número de mols dividido por volume é o mesmo para qualquer que seja o gás. Para qualquer que seja o gás. Portanto, a teoria cinética dos gases, explica a lei de Avogadro. A lei de Avogadro, a qual enuncia que, lei de Avogadro enuncia que sob as mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de todos os gases apresentam o mesmo número de moléculas. Muito bem.
Aqui está, então, o enunciado da lei de Avogadro, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, volumes iguais de todos os gases apresentam o mesmo número de moléculas, isso é equivalente à análise que nós realizamos, onde esse termo é obtido experimentalmente, de modo que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, este termo apresenta o mesmo valor numérico para qualquer que seja o gás sob análise. Esse resultado é obtido em laboratório, é exemplo desse. Esse resultado é obtido em laboratório e este resultado, por assim dizer, endossa e efetivamente dá real confiança científica à denominada a lei empírica, denominada lei de Avogadro. Muito bem, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.